Olá, galerinha do sétimo ano B! Eu espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde e que estejam preparados para mais uma aula de história. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre como era o continente americano antes da chegada dos europeus. A gente já falou sobre as grandes navegações, sobre as expansões marítimas e comerciais, sobre a tentativa de se alcançar as Índias, né? E aí que resultou no descobrimento do continente americano pelo Cristóvão Colombo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como era esse continente americano antes da chegada de Colombo, né? Então, por favor, peguem as apostilas de vocês para acompanhar comigo o nosso capítulo 7, tá? A partir da página 37. Hoje a gente vai falar sobre a América e seus povos, tá bom? Não todos os povos, mas a gente vai falar sobre alguns povos importantes que habitavam o continente americano quando europeus chegaram para a colonização, tudo bem? Esqueçam de pegar a apostila para acompanhar a nossa leitura, tá ok? Peguem a apostila. Então, aqui na nossa página de abertura, na página 37, a gente vai ver a ruína de uma das grandes cidades de um povo que viveu aqui no continente americano antes da chegada dos europeus, tá? Isso daqui tá hoje é uma ruína localizada no México, tá bom? Erguida por volta do ano de 600 depois de Cristo, ou seja, o século 7 aqui no México, tá? Se é no México, provavelmente foram os astecas, tá bom? Então, a gente tem aqui os povos que a gente vai conhecer: povos pré-colombianos, maias, astecas e incas. Povos pré-colombianos, página 38. Bom, primeiro, a apostila de vocês vai falar sobre o que é esse termo pré-colombiano, tá bom? A gente sabe que Cristóvão Colombo foi o descobridor da América, né? Não levou o seu nome por causa que ele pensou que tinha chegado às Índias. Então, como ele pensou que tinha chegado às Índias, ele chamou todos os habitantes que ele viu na região de índios. E isso é um termo equivocado e questionado por muitos historiadores hoje em dia, tá bom? Guardem essa informação, tá? Então, ele chegou, pensou que tivesse chegado às Índias, chamou os habitantes genericamente de índios, mas aqui na região onde ele chegou, havia povos, assim, de culturas diferentes, de dialetos diferentes, de línguas diferentes, de crenças, de rituais, enfim. E era diferente de qualquer outro povo que ele já tinha visto, né? É isso aqui. Quando ele chegou às terras que seriam posteriormente chamadas de Américas em 1492, o continente abrigava povos que tinham origem, cultura, organização social e características distintas entre si, de povo para povo. Isso variava, tá bom? Isso quer dizer que cada um desses povos falava uma língua específica, assim como eram particulares as formas de se vestir, de praticar rituais, crenças, de produzir alimentos, ferramentas de trabalho, entre tantos outros aspectos. Ou seja, cada grupo era um grupo. Então não podia genericamente chamar todos eles de índios. Bom, os povos que viviam nessas terras foram denominados pelos europeus de pré-colombianos, em razão de habitarem o território antes da chegada de Cristóvão Colombo, assim como muitos se referem aos povos que viviam no Brasil antes da chegada do Pedro Álvares Cabral, de pré-cabralinos. Tá bom? Vocês vão encontrar essa denominação em alguns livros didáticos. Essa denominação evidencia como o pensamento europeu predominou nos estudos feitos sobre os nativos americanos, pois o tempo foi dividido entre antes e depois da chegada de Colombo. E as duas imagens desta página representam os povos habitantes da América. A gente tem aqui um chefe indígena, aqui, pelo seu modo de vestir, de se vestir, a gente vê que ele é do norte, da América do Norte, né? Aqui do povo Sayux. E aqui a gente tem um povo indígena que se veste diferente, né? Aqui do Mato Grosso do Brasil. É um Guarupi, bom? Então a gente já pode virar a página, já entendemos o conceito, por que é chamado pré-colombiano, ok? Vamos virar a página.
Eu já falei para vocês que o Colombo chegou aqui, pensou que tivesse chegado às Índias, onde encontraria as especiarias e por esse motivo chamou os habitantes de índios, tá? Mas a aplicação dessa denominação a tantos grupos diferentes é questionada e cada povo é identificado por seu nome e por sua cultura, ou por sua etnia, né? Ah, você é o índio? Não, sou um Camaiurá. Você é o índio? Não, sou um Apaiari. Você é o índio? Não, não, sou um Ajampi. Bom? Pela etnia que ele se identifica. Muitas das sociedades constituídas por esses povos desapareceram após o contato com os europeus e só puderam ser conhecidas por meio de vestígios arqueológicos. Aí tá aqui, olha, onde os principais vestígios foram encontrados, vocês vão encontrar aqui nesse mapa. Vocês estão vendo os nomezinhos que tem nesse mapa, aqui do continente americano, América do Sul, América Central. Essa América Central a gente também vai chamar de meio, América, meio da América. Bom, Mesoamérica, meio da América, tá? Essa região aqui central, bom? E aqui a América do Norte. Esses nomezinhos que vocês estão acompanhando aí no mapa, vão ser muito úteis para vocês já já, tá bom? A gente tem aqui os Chippewas, a gente tem os Comanches, os Apaches, Astecas, Maias, a gente tem os Incas, tá bom? O Aruac, Caribe, Guarani, Tupi, tá? Guardem esses nomes, por quê? Porque aqui na atividade da página 40, vocês vão precisar desses nomes que a gente acabou de ver dentro desse mapa, tá bom? Virando a página de vocês da apostila, é na página 40, tá bom? O que diz aqui na página 40? Leia novamente o mapa e complete o diagrama com os nomes dos povos pré-colombianos. Depois, pinte de verde os nomes dos povos que habitavam o território que atualmente faz parte da América do Sul. América do Sul, verde, tá bom? De vermelho, os povos que habitavam os territórios que atualmente fazem parte da América do Norte e da América Central. Pintar de vermelho aqui, tá? Nesses quadradinhos, tá bom? Ah, aqui não tem as dicas, tudo bem, isso dificulta um pouco. Mas, já tem um monte de letras aqui distribuídas. O que você vai fazer? Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês estão vendo aqui essa palavrinha? Estão vendo aqui? Tá? Tem uma, duas, três, quatro letras e a gente sabe que a penúltima letra é um P. É um P. Vocês sabem que palavra que pode caber aqui? Vou já dar a dica para vocês. Tupi. T-U-P-I. Bom? E assim vocês vão fazendo as outras. Vão encaixando esses nomes aqui, tá bom? Vou encaixando esses nomes, todos esses nomes aqui, aonde eles couberem de verdade, tá? Boa sorte para vocês nessa atividade, bem interessante. Mas agora a gente já vai começar realmente a entrar no nosso assunto, falando sobre esses povos, importantes povos pré-colombianos, não que os outros não sejam importantes, mas esses que a gente vai falar agora são os mais conhecidos, os mais influentes, vamos dizer assim, tá bom? E aqui a gente tem os maias, tá bom? Os maias. O que eu destaquei aqui para vocês sobre os maias, tá? A primeira coisa, que eles habitavam desde o sul do México até a América Central, a Mesoamérica, né? E ali nos atuais territórios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Belize, tá bom? Vocês podem observar no mapa, novamente, tá? Mesoamérica, tá bom? Olha aqui, olha, maias, tá? Essa região, basicamente daqui, tá? Que eles habitavam, ok? E esse povo se organizou em centros urbanos geralmente independentes, tá? Eles não formaram um império, eles formaram pequenos reinos ou confederações, ou cidades-estados, que eram independentes umas das outras, tá? Eles não chegaram a formar um império com um governo central, uma monarquia e tal, não, como outros territórios formavam. Eles eram povos maias que formaram cidades independentes que se relacionavam também entre si, tá bom?
O apogeu desse grupo ocorreu entre o ano 1000 a.C. e o ano de 250 depois de Cristo, século 3, tá? Com um declínio entre o ano de 650 e 950. Os motivos para esse declínio são vários e ainda estão sendo estudados. Na verdade, não existe uma explicação para dizer por que o povo maia foi entrando em decadência, foi deixando de existir, porque eles pouco tiveram contato com os espanhóis. Quando os espanhóis chegaram na costa do continente americano, a maioria do povo maia já havia desaparecido, né? Já havia abandonado ali parte das suas cidades-estado, tá? A gente vai virar a página para eu mostrar para vocês, melhor ainda, como era a localização aqui do povo maia, tá bom? Aqui estão os maias. Aqui em cima, no México mesmo, na costa do México, a gente tem os astecas. Os maias, eles habitavam em parte do México, mas principalmente na Mesoamérica, no meio, aqui na América Central. E no sul, na América do Sul, a gente tem como protagonista ali os astecas. Guardem aí os incas. Guardem aí essas informações, tá bom? Astecas aqui, México, Mesoamérica, os maias e no sul os incas, tá? Vamos à nossa explicação sobre os maias, tá bom? Diz aqui, olha, a ruína de muitas cidades, estradas e fortalezas indicam que os maias construíram uma grande população estimada entre 10 e 15 milhões de pessoas. Olha, isso não é pouca coisa não, tá bom? Vocês estão vendo aqui a ruína de uma das cidades que eles formaram, né? Grandes construções que os maias deixaram aí como herança, como legado, como vestígio de que essa civilização existiu, tá bom? Eles tiveram um processo de expansão aqui na página 41, no finalzinho, vai falar sobre isso, né? Sobre as cidades-estados independentes que eram governadas pelas elites locais. Então, os maias foram se expandindo, tanto que eles já ficaram localizados num pequeno território ali ao sul do México ou na mesma, eles foram ocupando espaço dentro da América Central, né? Ocupando vários lugares dentro da América Central. E aí aqui na página 42 a gente vai ver alguns aspectos da vida cotidiana dos maias, né? Vamos ver que eles desenvolveram-se nas áreas da matemática, da astronomia, da astrologia, faziam observação dos astros, tinham registros precisos dos movimentos da Lua, do planeta, da ocorrência de eclipses, e aí essa observação também estava ligada à religião, né? Muito forte a religiosidade deles. Os maias eram politeístas, cultivavam os deuses da natureza, como o deus Sol, a deusa Lua, o deus do milho e da chuva, o milho que era a base da alimentação deles, né? A gente não come arroz todo dia, às vezes arroz e feijão todo dia, pois é, não é a base da nossa alimentação. A base da alimentação dos maias era o milho, bom? Em seus rituais faziam sacrifícios humanos, pois acreditavam que os deuses se alimentavam do sangue humano. Guardem essa informação porque é uma semelhança, por exemplo, entre os maias e os outros povos, os astecas e os incas, esses sacrifícios aos deuses, tá? Aqui vai falar sobre a sociedade, o papel dos sacerdotes, que eram um elo de ligação entre a sociedade e os deuses, era quem fazia esses sacrifícios, esses cultos, enfim. Eles tinham um sistema de escrita em hieróglifos, tá? O povo que desenvolveu a escrita, isso não é pouca coisa, tá bom? Eles usavam para registrar fatos ocorridos com a nobreza, como os casamentos, os nascimentos, as mortes, a ascensão ao poder, ou seja, eles formavam cidades-estados, sim. Eram independentes, sim. Mas dentro dessas cidades havia toda uma camada, toda uma organização social em camadas. A gente tem nobres, a gente tem sacerdotes, a gente tem camponeses, agricultores, artesãos, escribas, tá? Se eles desenvolveram escrita, eles tinham quem escrevia, quem trabalhava com isso, enfim. Eles desenvolveram aqui um calendário, tá? Vocês vão ver que é um calendário complexo, que eles
anotavam em ciclos, a história deles era dividida em ciclos, era uma história cíclica. Terminava um ciclo para começar outro, terminava um ciclo para começar outro. Bom, aí tem aqui, olha, como os dias, semanas, meses, anos, séculos. As informações sobre os ciclos temporais se cruzavam nesse calendário, produzindo uma localização exata da data de determinado acontecimento. Como a maioria da população não dominava a escrita hieroglífica, os escribas eram os responsáveis por registrar nos calendários os fatos históricos considerados relevantes, ou seja, eles tinham essa noção de querer registrar, né, a vida, a passagem do tempo, enfim, davam importância para isso e se desenvolveram ali como uma sociedade, com calendário, com astronomia, com matemática. Bom, deixaram ali inúmeras ruínas de grandiosas cidades, mas não se sabe ao certo como é que eles vão entrar em decadência, como é que eles vão deixar realmente de existir, tá bom? Virando a página, a gente vai para a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre os astecas, que é um outro grande povo, um importante povo ali, pré-colombiano, que viveu aqui na América antes da chegada dos europeus, tá bom? Guardem